Pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Café com a Aline. Toda segunda-feira eu tô aqui com um convidado super especial e hoje nós temos aqui uma convidada que se relacionou de maneira muito direta com esse mundo da oncologia, da nutrição oncológica. Hoje eu chamo para estar aqui conversando conosco no Café com a Aline a Vanessa Faro, a minha paciente, e hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre como que a conduta nutricional segura, baseada na individualidade do paciente e nas etapas do tratamento, pode ajudar de maneira efetiva, verdadeira, a pessoa diagnosticada com câncer. Olá! Oi! Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite, Aline. Muito bom. Obrigada por ter aceitado. É um prazer fazer mais uma live com você. Que bom que deu certo. Nossa, Que nem bom. fale. Estou muito, muito feliz. Tenho certeza que essa live aí vai agregar muito para as pessoas. E Vanessa, eu estava aqui comentando, né, com o pessoal que eu te convidei para a gente contar um pouquinho, principalmente para os nutricionistas, né, que me acompanham, como que a conduta nutricional, quando ela leva em consideração a individualidade do paciente, mas as etapas, né, do tratamento, pode ajudar de maneira significativa aquela pessoa, né? E aí eu queria que você contasse para nós a tua história, né? Hoje eu não quero ficar falando aqui de mim, do meu atendimento, mas da sua história. Como que foi para você o diagnóstico, o que te levou a me procurar, né? Como que a nutrição oncológica te ajudou nessa fase que foi tão importante, né? O recém-diagnóstico, você logo foi encaminhada para a cirurgia e aí chegou até mim. E aí eu queria que Isso você mesmo. contasse um pouquinho para nós. Então, eu descobri, foi dia, se eu não me engano, foi dia 19 de julho do ano passado, um caroço, um nódulo. E aí, quando eu fui no médico, fiz os exames que ele pediu, mamografia, ultrassonografia, e já detectou que eu estava com nódulo no seio esquerdo e que já estava, assim, grandinho até. E aí eu fui, aquela loucura, né? E aí eu fui procurar médico, oncologista não, mastologista, que eu ia fazer e tal, enfim. Foi uma peregrinação, que eu acho que é muito importante você se sentir segura com a equipe que vai estar te atendendo. Eu fui em 2 médicos excelentes aqui em Santos, primeiro, mas eu acabei me identificando com um médico em São Paulo, que aí foi uma coisa eu, minha família inteira. E aí, nessa consulta, eu passei junto no cirurgião plástico em seguida, porque foi uma coisa bem interessante no meu caso. Os médicos que eu fui, todos falaram: olha, não tem jeito, você vai ter que fazer uma mastectomia, porque estava muito grande já, e atingiu o bico do seio também, é um incito ductal, e aí eu teria que fazer a mastectomia da mama esquerda. E aí eu falei assim, bom, tudo bem. É engraçado que para mim a mastectomia não foi traumática. É estranho até falar isso. Para muitas mulheres é uma coisa muito traumática, claro, porque é um símbolo todo da feminilidade, da maternidade. Eu amamentei a minha filha, né? Fiz questão de amamentar quando a Brisa era bebezinha e tal, mas para quem não sabe, a minha mãe teve câncer de mama. Então, quer dizer, não era uma coisa nova para mim. Eu passei por essa doença, né? Eu vivi isso em casa. Então, resumidamente, que aí eu sei que você vai estar perguntando, em relação a minha história, quando eu fui no mastologista e passei no cirurgião, eles falaram assim, olha, é ideal que você se cerque de bons profissionais e que você tenha uma alimentação equilibrada, porque isso vai fazer diferença tanto antes, como durante, como depois, entendeu? Da cirurgia, principalmente porque eu estava acima do peso, e eu ia ter que fazer essa cirurgia de mastectomia e a gente decidiu, é que nem, ai, que lindo, uma super amazona, eu tenho esse símbolo na minha cabeça.
E o cirurgião, como sabia que eu falei para ele que que eu faço canoa havaiana, e aí ele falava assim, nossa, para você não vai ser ideal colocar uma prótese, vai demorar mais tempo para recuperar, o teu seio é pequeno, enfim, o estudo que eles fizeram, eles achavam que o ideal para mim seria fazer um enxerto, né? E foi o que foi feito. Só que para isso, eu fiquei, para você ter uma ideia, umas 10 horas no centro cirúrgico. Então, era uma operação muito delicada e para isso eu deveria estar, de certa forma, bem, né, com a minha imunidade boa, e eu estava com gordura no fígado e pré-diabética e colesterol alto. Então, ele falou assim, procura uma nutricionista oncológica para ela poder te orientar antes de você estar fazendo essa cirurgia e durante todo o tratamento, que para você vai ser fundamental. E aí você entrou na minha vida. E eu lembro que você comentou na época que você nem sabia que existia essa especialidade. Como assim, nutricionista oncológica, né? E eu fiquei super feliz quando você chegou até mim, porque foi uma indicação da equipe médica, né? Isso. E quer dizer, é uma vitória isso para nós, profissionais nutricionistas, porque aos poucos os outros membros da equipe multidisciplinar, principalmente os médicos, estão reconhecendo a importância, né, da alimentação, da nutrição adequada para um melhor prognóstico, seja apenas um tratamento cirúrgico, ou seja uma combinação de tratamentos, né? E aí, eu acho muito legal que você falou, puxa, eu não sabia que existia, Não né? sabia. E olha que eu já fui um monte de nutricionista, porque sempre curei a imunidade, sempre pratico esporte, a gente sempre quer emagrecer, aquela coisa, sempre tive o efeito sanfona na minha vida, e aí até por causa de medicamento que eu tomava para síndrome do pânico e tal. E aí, mas oncológica, para mim foi uma surpresa. E aí, quando eles falam, não, tem nutricionista oncológica, inclusive na TV Tribuna também, eu vi que a Mariane Rossi entrou, o marido dela, Alexandre Lopes, ele até tinha falado, poxa, a Lili é excelente, é nutricionista oncológica. Eu falei assim, gente, eu não sabia disso. E para mim, e tem tudo a ver, né? Absolutamente tudo a ver. Porque o câncer, na verdade, ele acaba se alimentando, né? No meu caso, hormonal, e mexe isso tudo, né? A nutrição vai ajudar e vai auxiliar no tratamento. E na recuperação também. Eu vejo como isso foi importante, a questão da minha recuperação após a cirurgia. E agora, na nova fase que eu estou passando de tratamento, que você vai ter que me aturar ali. Agora é outra fase, meu Deus! Não, e isso, né? Essa questão das fases, né? É justamente isso que eu acho que é muito importante para o nutricionista que decide atuar na oncologia entender. Porque da mesma forma, né, que às vezes as pessoas falam, puxa, mas existe nutricionista oncológico? Sim, existem profissionais que se dedicam a estudar essa área para justamente entender as particularidades que existem dentro Sim. dessa área, né? O câncer, ele não é uma doença única, apesar de às vezes receber esse mesmo nome, né? Câncer, ele só muda a região, o tecido, o Uhum. órgão. Ele é uma doença que se difere até mesmo dentro da mesma região. Por exemplo, o câncer de mama, que foi o seu Sim, caso. Existem subtipos, né? E é muito importante que o profissional nutricionista saiba, entenda, né, avalie esse diagnóstico, porque a nossa conduta muda de acordo com essa individualidade do diagnóstico, mas também das fases de tratamento, né? Então, a minha conduta foi uma com você no pré-cirúrgico, foi outra quando você iniciou exatamente. a terapia. E isso é um erro muito comum, Vanessa, assim, que às vezes o profissional comete, de não entender essas diferenças, de não, para cada fase é uma conduta e É. tudo bem a gente mudar as estratégias. Por exemplo, um tabu. Não sei se você ficou com essa dúvida quando recebeu o diagnóstico, mas a questão do emagrecimento. Né? Às vezes, tanto não só as pessoas mas leigas, mas os próprios profissionais, já escutei de profissionais nutricionistas esse receio. Mas como assim o paciente oncológico vai emagrecer? Não, a gente tem que fazer com que ele não emagreça. Não sei se você pensou dessa forma, quando o médico falou, não, você precisa emagrecer. Não, o que ele falou no caso do meu
para emagrecer, eu entendi muito bem o posicionamento dele, que eu acho que é bem importante a gente estar falando. Não é porque a pessoa está fazendo tratamento que tem que emagrecer, tem que ser magra, não é nada disso. É que eu estava, quando eu fiz todos os exames de sangue por causa e tudo mais, eu ia passar por essa cirurgia bem delicada, ele viu que eu estava com um pouco de gordura no fígado. Então ele falou assim, olha, Vanessa, a sua cirurgia, ele falou assim, o teu câncer, ok, mas a tua cirurgia é complicada. Por quê? Muita gente não sabe, eu fiz a mastectomia e a reconstrução no mesmo dia. Só que a mastectomia em si, eu acho que eu demorei 1 hora e pouco, vai, o meu mastectomista, ele demorou 1 hora, o mastologista, ele acabou demorando 1 hora e pouco, vai, fazendo a mastectomia. Em compensação, o cirurgião plástico ficou mais de 8 horas fazendo a minha reconstrução. Nossa, mas como demorou tanto? Porque ele achou que no meu caso era melhor fazer uma reconstrução com enxerto, com. Esqueci o nome agora, enfim, ele fez uma abdominoplastia, ele tirou, bem grossa você agora, ele tirou a gordura da barriga e colocou no peito. É isso. Simplificando. Óbvio que aí teve que ser pela parte microscópica, ele teve que desligar os nervos, religar os nervos, porque tem que continuar irrigando o sangue, ou no meu seio, então toda para não dar necrose, essa coisa toda. Então por isso que demorou tanto tempo e por isso que ele precisava, que ele achou mais adequado que eu emagrecesse para não ter esse perigo da minha pré-diabetes, do meu colesterol alto, da minha gordura no fígado, que ele achou, que ele falou que o problema da gordura do fígado, como eu ia fazer a abdominoplastia para tirar essa gordura e colocar no seio, ele falou que isso poderia ser um fator de risco. Então, a gente não quis correr nenhum risco. E também que a gente sabe a questão da cicatrização, que a gente sabe que comendo os alimentos corretos, até a questão antes da cirurgia, quantas vezes a gente conversou antes da cirurgia de mudar o nosso plano alimentar para poder estar cicatrizando, para poder estar me recuperando depois. Depois eu vi o quanto foi importante após a cirurgia também essa questão da alimentação para poder estar me recuperando, para me dar a energia necessária para me recuperar depois, para me ajudar na minha cicatrização. Então, quer dizer, para não ter gases após a cirurgia, porque a gente sabe que tem todo esse problema aí que incomoda demais. Então, isso tudo a nutrição oncológica vai ajudar. Que é diferente até, eu até falo assim, tem endócrino, você faz endócrino, não vai numa nutricionista, uma nutricionista que não seja oncológica. Ok, mas é diferente. Se eu tenho uma nutricionista oncológica e eu sou uma paciente oncológica, eu tenho que ir no médico que entende do assunto. No caso, né, numa nutricionista oncológica que vai estar me orientando realmente o que é bom e o que não é. O que eu achei interessante, quando eu fui, você na primeira vez, eu até falo para quem for se consultar, é que eu levei os meus exames, mas eu não sabia que você ia pedir os meus exames que o mastologista tinha pedido. E você pediu. Assim, não, eu quero ver como é que é, qual é o seu tipo de câncer, o que você tem, estrogênio, progesterona, os graus e tal. Então, isso fez a diferença no tratamento. E eu não sabia disso. Creio eu que muita gente nem Sim. imagina que necessita isso, que você tem que levar esses exames para um nutricionista oncológico, entendeu? Que vai realmente, que aí você vai ver a linha, não, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. É bem interessante isso. Perfeito. E é isso, assim, né? Quando o nutricionista oncológico, ele precisa verificar esses exames, é uma necessidade, né? Se o paciente não tem, então, naquele momento, então, posteriormente, precisa ser avaliado, porque quando a gente fala em levar em consideração a individualidade do paciente, não é somente preferências alimentares ou a rotina, o que também é muito importante, claro, mas é levar a individualidade do diagnóstico e também da etapa do qual é o tratamento que aquele paciente vai ser submetido e se isso vai mudar ao longo do caminho para que tanto o nutricionista como junto do paciente a gente possa se organizar e elaborar a melhor conduta, mudar as estratégias se for necessário, porque essa questão do emagrecimento, né? Por que eu falei isso?
Porque, na verdade, o que que é o ideal, né? É uma composição corporal saudável. Então, Sim, nem o emagrecimento, como normalmente as pessoas relacionam o câncer, né? A perda de peso rápida, a desnutrição, é benéfica, muito pelo contrário. É desafiante, nós precisamos combater a desnutrição no câncer, mas também nem o ganho de peso pensando em gordura, né, em tecido adiposo, em percentual de gordura, também não é adequado. E é exatamente isso que o seu médico falou: olha, você vai ser submetida a uma cirurgia, você precisa de uma boa recuperação, e o excesso de gordura corporal, a pré-diabetes, né, esteatose hepática, que é essa sim. gordurinha no fígado, todo esse conjunto vai favorecer para uma pior recuperação. Então, o emagrecimento, nesse caso, saudável, equilibrado, com acompanhamento, ele é desejado. E isso é muito importante, porque se a gente acha que o câncer é igual, né? Todo diagnóstico é igual e que existe uma receita de bolo, né? Existe um protocolo único, a gente não vai fazer essas adaptações de acordo com o paciente. Imagina emagrecer, não. O que você precisa agora Aham, é peso, independente de como seja essa composição corporal, ou, né, e eu falo isso por experiência própria, porque lá no início da minha carreira como nutricionista oncológica, eu tinha essa visão inadequada, que foi estudando, atendendo, me aperfeiçoando, que eu fui entendendo, não, câncer não é tudo igual, cada pessoa é única e tem o seu próprio tipo de câncer, a gente precisa avaliar é. isso para uma melhor estratégia, para um melhor resultado. E pensando no seu diagnóstico, que é esse câncer de mama com receptor positivo hormonal, manter uma composição corporal saudável, ou seja, diminuir o percentual de gordura, é muito indicado, não só para cirurgia, mas por conta das alterações que a gordura gera, né? Então, alteração na inflamação, e isso, né? Prejudica também pensando em imunidade, resposta à aderência ao tratamento, alterações metabólicas hormonais, né? Então, pensa, o seu câncer de mama é receptor positivo hormonal. E o excesso, né? O tecido adiposo, Sim. ele favorece, né? A síntese de hormônios esteroides que são sexuais, como estrogênio e progesterona. Então, quanto mais tecido adiposo, maior a síntese desses hormônios. Então, a gente precisa controlar isso, ter uma composição corporal adequada para que seja favorável ao seu diagnóstico, né? Por exemplo, você falou da pré-diabetes. Excesso de gordura corporal favorece a resistência à insulina, que para o seu tipo de câncer, né, de mama, não é adequado, porque as células, Uhum. a mama contém receptores de insulina. Então, se você tem uma resistência à insulina, quer dizer, a insulina ela não consegue fazer o trabalho dela, fica circulando no sangue, o excesso dessa insulina pode se conectar nesses receptores, como se fossem tomadas, Sim. né? E aí isso gera proliferação celular. Então, quer dizer, olha só, a gente tem que Tá tudo analisar tudo, ligado. tá tudo ligado, e a gente precisa Tudo analisar tudo isso ligado. para entender como que vai ser a estratégia desse paciente. É para ganho de peso? É só para ganho de massa muscular? Precisa fazer uma dieta com restrição calórica para emagrecimento, mas sempre levando em consideração a individualidade. Então, isso é muito importante. Então, tem que sim olhar os exames, tem que saber qual é o Sim. tratamento. E é muito importante que o nutricionista que vai atender um paciente que está passando pela hormonioterapia, como é o nosso caso, saiba o que que é hormonioterapia, como que ela vai É. agir no organismo daquela pessoa, quais são todas as alterações para que a conduta ela seja segura e assertiva, né? E Vanessa, isso que você falou da questão, né, que você teve a possibilidade de passar em diferentes profissionais, né? E aí me veio uma coisa na cabeça agora. A importância de levantarmos a bandeira, né, de levantarmos assim que os profissionais que trabalham em outras pontas, como por exemplo os nutricionistas do SUS, né, os Sim. nutricionistas hospitalares, eles enxerguem também a importância de estar se capacitando na oncologia para atender melhor essas pessoas que vão chegar até eles, né? Porque nós iniciamos a live falando, puxa, eu não sabia que existia nutricionista oncológico. Aham. É uma especialidade nova, digamos assim,
Mas por que que também ela não é tão conhecida? Porque existem poucos profissionais nutricionistas atuando na oncologia. Só que, em contrapartida, que existem poucos profissionais capacitados, existem muitos pacientes, né? Novas pessoas são diagnosticadas a cada ano Muito. e os números só aumentam. Quer dizer, tá desbalanceado, tá desequilibrado. Então, precisamos levantar profissionais nutricionistas que entendam essa importância, entendam que não dá para atender só por atender o paciente, dar uma orientação geral de gaveta, precisa entender todo esse contexto Exatamente. para que faça o que você mesma falou. Qualidade de vida, melhor desfecho É. clínico, melhor resultado, né? Para que realmente ajude verdadeiramente essas pessoas, né? Então, e para que dessa forma, né, a nutrição oncológica seja cada vez mais difundida. Então, isso é muito, muito importante. Que existam nas diferentes linhas de atendimento um profissional capacitado, né? Para que tenham bons resultados também. E até porque uma coisa você não. Eu acho que você não atinge um objetivo, no caso, pelo menos o que eu aprendi na minha vida, você não aprende um objetivo fazendo, quer dizer, uma coisa sozinha. Estou falando até, estão vendo Cícero Huck, boa noite, Cícero, que é atleta, excelente atleta, que nem eu sempre gostei de praticar esporte. Então, a vida inteira, mas a Mária, se ela ainda estiver aí, ela vai lembrar. Tinha uma época da minha vida que eu praticava antes eu descobri, logo pouco antes eu descobri o câncer, mas eu praticava Muay Thai, CrossFit, um pouco de canoa, corrida, ia correr com o pessoal do SESC. Eu fazia tudo e eu era muito maior do que eu sou agora. Entendeu? Eu tinha um peso muito. E eu não emagrecia de jeito nenhum. E fazendo quem é por quê? Porque me faltava a parte nutricional. Então, quer dizer, não adianta só você. Ah, a Mayra tá aí. Não adianta só você ir num lado e você esquecer o outro. Samba também, o samba, Mônica. Você esqueceu o outro lado. Então, quer dizer, todo um conjunto. Então, principalmente para paciente oncológica e para todo mundo, que nem eu continuo praticando esporte porque realmente é uma coisa que me faz bem, que me move, e que inclusive eu acho legal falar, tanto o meu oncologista, como o meu mastologista, como o meu endócrino, como o cirurgião plástico, como você, todos falaram que eu tenho que praticar esporte. Inclusive, o endócrino até falou: olha, você tem que praticar esporte todo dia, já que você gosta, para você é todo dia. Então, assim, às vezes eu acordo por causa do tratamento que eu estou passando, de hormonioterapia, da menopausa, às vezes eu juro, Aline, eu acordo parecendo um robô, com a mãozinha assim, tudo doendo. Aí eu vou, não, eu vou remar hoje, acordo 5 da manhã, eu vou. Porque aí depois parece que vai melhorando, entendeu? O dia vai melhorando. E aí a gente vê como não adianta só eu focar numa coisa, né? Eu acho que tem que ser um conjunto para eu atingir a minha cura, como você também falou, que é esse pilar. Se eu sinto dores, Patrícia, sinto. Eu não senti antes, estou sentindo dores articulares agora. Eu tenho um grupo de meninas que são pacientes de câncer de mama e elas, é muito engraçado, porque eu não sou a única. Às vezes eu solto, olha, gente, estou sentindo tal coisa, por causa do tratamento, até a questão do ressecamento vaginal, os calores da menopausa, dores articulares. Aí você acaba descobrindo uma e outra. Nossa, eu também, é o letrozol, não, é o Zuladex, não é isso, então é aquilo. Então, assim, é normal, mas é normal, certa forma de tratamento, mas não é normal ficar o resto da vida sentindo isso. Então, por isso que a gente tem que procurar os profissionais indicados para a gente melhorar e ter qualidade de vida, não é mesmo? Imagina, você 5 anos de hormonioterapia, eu ficar sentindo assim 5 anos, não dá, né? Não, e é isso, né? Assim, os efeitos colaterais, e isso é muito importante desmistificar, porque inclusive tem profissionais ainda com essa mentalidade errada, que os efeitos colaterais, eles vão existir, né? Ah, efeito colateral. Mas a nutrição, junto com a educação física, né? Então, junto com a atividade física, com o educador físico, com o nutricionista, entre outros profissionais, nós podemos fazer o quê? Minimizar esses efeitos colaterais, manejar para que eles sejam mais amenos, para que o paciente ele tenha bem-estar, qualidade de vida,
né? Porque isso também impacta na aderência do paciente ao tratamento. E Exatamente. imagina, a gente está falando desses tipos de efeitos colaterais, mas existem outros no qual até o próprio médico ele precisa suspender o tratamento, porque senão o paciente ele pode vir a óbito, né? Então, Sim. estamos falando de quadros de diarreia grave, de êmese grave, de neuropatia periférica grave. E aí, como é que faz? Então, é um efeito colateral do tratamento, mas nós, como nutricionistas oncológicos, podemos e devemos manejar isso para que o paciente tenha mais qualidade de vida e tolere o tratamento, que é isso que você falou, 5 anos. Já Tem pensou? mulheres que têm hormonioterapia. Quer dizer, 10, né? Tem gente que fica 10 anos. Então, assim, imagina. Pira! e isso, no caso, vai impactar em vários outros aspectos. Porque a gente pensa, mas é só um calor, é só uma secura vaginal. Não é só isso. Não. A Mexe com Vanessa, tudo. é a Vanessa, profissional, mulher, mãe, esposa. Como é que fica? Né? Então, vai mexer com toda a tua estrutura familiar, social, né? Talvez você não consiga fazer atividades que antes você fazia por conta desses efeitos colaterais. Então, quer dizer, está impactando no todo, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar para ajudar verdadeiramente o paciente, né? E isso é muito importante. E até falando dessa questão que você fazia tudo isso, né? Que os médicos também indicaram fazer atividade física, eu lembrei que você teve um resultado que a gente até gravou um videozinho, né? Um story, que foi um resultado maravilhoso, né? Que você teve Foi. lá no cirúrgico, né? Com a atividade física, com a alimentação. Quer dizer, você foi bonitinha para a cirurgia. O objetivo era o emagrecimento, era a perda, né? Na verdade Para de poder gordura praticar. Foi. Fui parabenizada. Tanto que deu tudo certo, a minha recuperação foi maravilhosa. Claro, né? Dos perrengues da minha recuperação, que são aqueles drenos horríveis, que eu resolvi dar nome para eles, né? O Tom Jerry, Snoopy Woodstock, meu Deus, aquela coisa horrorosa. Mas faz parte. De qualquer forma, independentemente disso, a minha recuperação ela foi muito rápida. Eu já, que nem, tem gente que não consegue levantar o braço, você levanta o braço, eu levanto o braço, eu faço canoa havaiana. O meu professor, meu técnico de canoa havaiana até brinca, né, que quando eu retornei ele achou que eu tivesse com muita, ele ficou com medo que eu retornasse aos treinos de canoa e eu também fiquei. Mas a gente tem que se esticar. Ele até brincou, eu não sei que cirurgia você fez, mas você voltou esticando mais o remo. Então, assim, a Mayra mesmo, que é minha amiga e personal, me dando altas broncas, que eu falo assim, posso fazer flexão, posso fazer banco? Ela, não, sua louca, ainda não. Mas a força de vontade, né? Eu acho que... Então, eu me sentia segura em relação a isso. Claro, não fiz nenhuma loucura, né? Uhum. Mas agora eu sinto a importância da nutrição, porque como a gente estava falando antes, agora mudou de fase. A Mara tá rindo aí. Agora mudou de fase, porque agora já passei por essa cirurgia, a recuperação, só que agora tá essa questão de lidar com a menopausa. E ainda não sei, mas provavelmente eu vou passar por uma nova cirurgia. Aí, conclusão, tudo de novo, aquele novo processo, que de repente de uma outra maneira, né, Aline? Porque aí eu já vou estar mastectomizada, não vai ser uma cirurgia tão grande, na verdade, para uma cirurgia mais reparadora, para acertar, o pessoal vai rir comigo agora, porque o cirurgião plástico falou para mim, você não pode engordar. Aí eu, tá, isso depois da cirurgia. Não, eu tô falando sério, eu achei que ele estivesse tirando um sarro da minha cara. Você não pode engordar porque a gente colocou gordura da barriga no seu peito. Só que o seu peito, agora, ele continua achando que é barriga. Ele não sabe que mudou. Então, se você engordar, você vai ficar com o peito mais que outro. Eu, tá bom. Gente, Jesus, Sim. acende a luz. Gente, tá muito engraçado, porque tá maior. Ele, o da mastectomia, tá maior do que o outro, entendeu? Tá me incomodando porque eu engordei de nervoso. E aí eu acho que Sim. muita paciente passa por isso, porque enquanto eu não descobri qual era o tipo de tratamento
que iria fazer, que eu iria fazer, eu fiquei super desesperada, porque eu operei dia 15 de outubro e eu só comecei a fazer o tratamento realmente dia 6 de janeiro. Então você vê, eu fiquei esse tempo todo sem saber se eu ia fazer químio, rádio, ou imunoterapia, ou hormonioterapia. Eu fiquei sem saber o que, que era. E nisso aí você vai ficando nervosa e aquela coisa, aí você desconta aqui, aí come ali, sem mesmo você sabendo que não pode, aí você vai, né? Aí quando você vê, aí que nem a Patrícia tá falando, a gente fica inchada e quadrada com hormonioterapia, começa a tomar, né? E aí, principalmente o Zoladex, né? Que é para você parar de menstruar. E aí foi. E aí agora, querida, eu tô com assim, entendeu? Com um maior que outro, então vai ter que fazer uma cirurgia, assim. Vou ter que emagrecer até setembro, vamos ter trabalho para poder ver. Mas é muito engraçado isso, né? O organismo da gente, que loucura que é, gente. E é isso, né? Quer dizer, agora é uma nova etapa. Agora a gente vai trabalhar Uma um nova pouquinho com a etapa. terapia. Temos que lidar com essa questão da hormonioterapia por 5 anos. Então, realmente as estratégias mudam. E que nem você comentou, né? Talvez uma cirurgia menor, né? E É, até achou legal dizer para o pessoal o porquê isso. Porque quando você foi até o meu consultório, né? Eu dividi em 2 etapas, né? A primeira etapa era primeiro melhorar a sua alimentação, a gente trabalhou também a sim. parte comportamental. E nesse processo foi muito legal, eu estava até lembrando, né, hoje antes da nossa live, porque tinha umas questões que você carregava até mesmo antes do tratamento, algo da vida, né? Algumas alterações, tal, intestinais e tudo mais, Sim. dores de cabeça. E quer dizer, esse olhar para o todo é importante, porque eu não foquei só não, é cirurgia, é isso, não, peraí, vamos Uh, melhorar todo o resto que está desorganizado, porque o seu organismo precisa estar funcionando bem, né, para tudo que você vai enfrentar. Nós não podemos focar somente naquele ponto, né? Por exemplo, é cirurgia? Então, porque depois nós fizemos, né, o preparo imunológico, entramos com suplementação, sim. foi importante. Mas eu não podia focar só nisso, eu tinha que focar num todo, no seu bem-estar, qualidade de vida, melhorar o teu organismo. E agora é a mesma coisa. O que que a gente precisa focar? Então vamos melhorar essa questão, síntese de neurotransmissor, essa parte hormonal, vamos melhorar sua qualidade de sono, como é que tá, né, a densidade óssea, precisamos cuidar, né, porque por conta da hormonioterapia, Sim. tem uma queda, né, ali, pode ter realmente uma perda, né, da matriz óssea, então a gente precisa cuidar para que você não tenha uma osteoporose, uma osteopenia, né, nada nesse sentido, entre os outros sintomas, né, então a gente precisa regular tudo isso e a alimentação é muito importante, né, o nutricionista oncológico, ele realmente é essencial e eu fico muito feliz de escutar É. isso de você e de ver que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando nisso, por quê? Pensa, o nosso organismo, o nosso corpo, qualquer reação química que acontece dentro de nós depende de substâncias provenientes de nutrientes. E os nutrientes vêm do quê? Da comida, né? Então a gente Sim. precisa se alimentar bem para estar realmente conseguindo fazer com que o nosso organismo funcione da maneira adequada, né? Então, para minimizar esses efeitos colaterais, não só os medicamentos são necessários, mas a alimentação, né, é fundamental. Então, vamos focar agora nessa nova etapa, minimizar tudo isso que você está sentindo e te preparar também para essa nova fase, que realmente é essencial, né? Não é supérfluo, né? Um acompanhamento Não. nutricional é realmente essencial, né? Não é supérfluo, prova viva de que não é. Marta, boa noite, está dando boa noite. Realmente não é supérfluo, é uma coisa que faz diferença na nossa qualidade de vida, do nosso dia a dia, até para, no caso, para render nas tarefas diárias, para você ter energia, disposição na sua casa, ou então no seu trabalho, ou no seu treino. E eu sempre fico preocupada, tipo assim, eu estou fazendo certo, eu estou treinando bastante, mas eu quero estar bem, entendeu? Eu estou treinando, mas eu também quero saber que eu tenho a minha imunidade tá em dia, eu estou fazendo o tratamento hormonal, mas eu sei que eu preciso de uma alimentação equilibrada, de um acompanhamento, né, de uma nutricionista exatamente especializada no assunto,
para ver que vitamina que tá legal, se tá faltando tal vitamina, porque eu me lembro que eu tava faltando vitaminas que você passou para mim e que foram fundamentais, inclusive. Eu tava com pouca vitamina D, né, a questão do zinco também. Então são coisas que acabam sendo fundamentais para a imunidade, né, e para o bem-estar, e que a gente não tem a noção que às vezes a falta de uma vitamina, além de mexer com a nossa imunidade, mas também mexe com o nosso humor, né? Então tem um monte de coisa que está ligado. E é como você falou, a alimentação está toda conectada. Mas eu acho, Aline, sinceramente, vendo, conversando com as pessoas, que cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância da alimentação como uma, não só como uma qualidade de vida, mas como ver o alimento, não em si como um alimento, uma coisa gostosa e prazerosa, mas o alimento como um remédio para a sua prevenção e para a sua cura. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso, e principalmente em relação ao câncer, ou câncer de mama, ou outros tipos, né, de câncer. As pessoas cada vez mais estão questionando a questão da alimentação, dos produtos enlatados, da questão de já aquela comida pronta, de que forma isso está sendo nociva para a nossa saúde e para os nossos filhos. Porque a gente vê antigamente, tudo bem que hoje a gente tem a mídia social, a gente fica sabendo mais rapidamente das coisas. Mas antigamente tinha câncer, mas hoje em dia o câncer parece que é uma pandemia também, porque você. É difícil você encontrar uma pessoa que não conheça alguém, entendeu, da família ou algum amigo que não teve câncer. Então você vê que realmente é uma doença de tudo. Ela não tem classe social, não tem idade, não tem religião, não tem sexo, não tem nada. Ela pode atingir qualquer pessoa. E aí entra a questão: opa, por que está acontecendo isso? Como é que a gente está se alimentando? Qual foi aí a porta que eu abri para isso entrar na minha vida, de certa forma, né? A gente não sabe ainda no total, mas a alimentação realmente ela faz esse trabalho que você faz, eu acho que é muito interessante, não só para o paciente oncológico, mas até mesmo pessoas que nem a minha filha, teve avó, e eu com câncer de mama, por uma questão, quem sabe, dela de pensar no futuro dela, como uma prevenção, né? Perfeito. Nossa, maravilhosa essa sua colocação, porque o câncer ele é uma doença multifatorial, né? Ou seja, tem vários fatores envolvidos para o desenvolvimento. Nós não podemos afirmar de maneira categórica que aquela pessoa desenvolveu câncer por X motivo, Uhum. mas nós sabemos hoje, e isso já é amplamente divulgado, que 95%, de 90 a 95% dos casos de câncer tem como fator de risco os fatores ambientais e não genéticos, como a gente acreditava no passado, né? Então, o fator hereditário ele exerce uma influência baixa, né? Em alguns tipos de câncer muito Sim. específicos. A grande maioria estão relacionados aos fatores ambientais. E a alimentação é um dos fatores ambientais que mais exerce influência no desenvolvimento ou na prevenção do câncer. E se a gente for pensar de maneira muito simples e muito lógica, faz todo sentido. Porque fator ambiental, ou seja, o ambiente que a gente está exposto. Qual é o ambiente que nós somos expostos por mais vezes ao longo da nossa vida? A comida. Desde que a gente É. nasce, a gente é alimentado até quando a gente morre, mais de uma vez Sim. por dia, né? Então, nós diariamente, várias vezes ao dia, colocamos para dentro nutrientes positivos nutrientes que que irá nos proteger, ou nutrientes, né? Na verdade, não são nem nutrientes, são substâncias que contêm nesses alimentos ultraprocessados que podem agredir o nosso organismo e que pode sim favorecer o aparecimento de uma doença como câncer ou outra, né? Até Então, isso é gastrite, úlcera, enfim, tantas exato. coisas. Agora, nessa fase que você está, inclusive, né? Tudo bem, a gente está falando hormonioterapia, tem os efeitos colaterais, mas você está numa fase que você está livre da doença. Então, o que a gente tem que pensar agora? Prevenção. Prevenção. Inclusive, nós já temos diversos estudos demonstrando, né, qual é o tipo de alimentação que seria ideal, ou pelo menos um caminho a ser seguido, pensando em mulheres sobreviventes do câncer de mama, né?
Então, João, já temos estudos, quer dizer, enfatizando a importância da alimentação, em diminuição de morte por câncer, né, em melhor diminuição da taxa de recidiva, melhor qualidade de vida, menor complicação no pós-câncer. Então, a alimentação realmente é fundamental. E agora a gente vai entrar também nessa Uhum, fase. Prevenção, né? Vamos falar também de prevenção. Então, a prevenção é antes, mas também é uhum. depois do tratamento, né? Sim, porque não acaba, né? É uma coisa a gente falar assim, a partir do momento que você é uma paciente oncológica, que você teve câncer, por mais que daqui a alguns anos falar, você tá que nem agora, tô livre, mas tô continuando fazendo tratamento. Então você quer dizer, ainda não recebi a carta de liberdade total. Mas assim, eu acho que o resto da vida a gente vai acabar ficando com aquela pulguinha na orelha de vai retornar, não vai retornar, como é que tá, como é que não tá. Eu tenho amigas que tiveram câncer uma vez, depois tiveram uma segunda vez, então a gente fica, por que, né, aconteceu a segunda vez? A gente até brinca, né? Ah, o que, que eu não aprendi nessa história que eu tô tendo que aprender de novo? Mas, enfim, é como eu disse antes, cada caso é um caso, cada história é uma história, mas, de qualquer forma, a gente tem que se cuidar e eu vou ter que me cuidar para o resto da minha vida. Se eu quiser continuar aqui vivíssima e tendo uma qualidade de vida, porque você também pode inventar, seja o que Deus quiser, só que aí a gente sabe que vai acabar afetando na qualidade de vida da gente. Então, se eu quiser ter uma qualidade de vida, continuar fazendo as minhas coisas que eu gosto, ou trabalhando, ou sendo aqui mãe, tia, essas coisas todas, praticando meus esportes, que é o que me deixa feliz, então eu sei que eu preciso cuidar de mim. Eu acho que o câncer, quando ele vem, minha mãe falava, ela falava assim, eu tenho que me colocar pela primeira vez na vida em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente esquece disso. Então, o câncer é uma doença que ela assusta, mas ela ensina muita coisa pra gente também. E ela ensina a gente a olhar mais pra gente e, de certa forma, se aceitar, mas também a gente percebe que a gente tem que mudar muitas estratégias da nossa vida e muitas coisas, se a gente quiser continuar mais tempo por aqui e com qualidade. Então, eu acho que é importante isso, que nem a Olivia está falando, essa conscientização, né, do que a gente está fazendo com a gente. Sim, perfeito. A sua cicatrização foi boa. O Sim, teu estado também permitiu, né, que você, seu estado físico, né, o médico com certeza ele avaliou, viu que você estava bem, e preferiu então fazer essa reconstrução naquele momento. E é muito importante esse preparo imunológico para a cirurgia, porque muitas vezes os nutricionistas eles pensam só fazer em preparo imunológico para a cirurgia do trato gastrointestinal, por exemplo. Mas, justamente, né? Até eu falei isso para você. Olha, a gente vai fazer esse preparo imunológico, que é para garantir que você não perca massa muscular, né? No sim, pós-cirúrgico, você vai ficar um bom tempo lá internada, né? Vai pois ter que é. passar pelo jejum para cirurgia. E é uma área extremamente delicada, pensando, né, na questão da feminilidade. É, E eu quero que a cicatrização aconteça da melhor maneira possível, então vamos potencializar essa cicatrização, vamos melhorar esse seu sistema imunológico para que realmente você saia 100% da cirurgia. Então, esse preparo imunológico, ele é importante também para esse objetivo, né? E é nítido, assim, né? Na minha experiência, é nítido ver a recuperação de uma paciente que recebeu esse suporte daquela que não recebeu, né? Então, nossa. realmente faz toda a diferença, inclusive para esse processo, né, do pós, da cicatrização, do seu bem-estar. Nossa, faz uma diferença enorme, porque é a questão de você também se sentir bem, né? Porque mexe com tudo mesmo, essa questão da nutrição e tudo mais. Eu me sentia com energia, eu me sentia disposta, eu não me sentia, entendeu? Eu realmente, é uma coisa que eu recomendo, Aline, assim, quando vem alguém que fala que teve esse diagnóstico, tá passando, eu falo assim, olha, se você puder passar numa nutricionista, oncológica, eu acho que vai fazer diferença realmente no tratamento. E realmente, no meu caso, eu senti que fez.
Perfeito. E o legal também é que os membros, né, da equipe médica, né, os outros membros da equipe multidisciplinar que te acompanharam, puderam ver também Sim, essa, essa resposta positiva, né? Quer dizer, nossa, algo aconteceu ali. Ela teve um sim. bom resultado, ela tá bem, bem até demais. Então, quer dizer, isso é legal porque quando nós fazemos também um bom trabalho, temos uma conduta ali segura, né, individualizado, nosso paciente tem bons resultados, isso é demonstrado também para o restante da equipe, né? O que acaba até mesmo fortalecendo a ideia de que o nutricionista é essencial e cada vez mais esses pacientes vão sendo também encaminhados, né? Então isso é muito positivo, a gente ter uma conduta assertiva para que o paciente tenha bons resultados e, através desse paciente, outros possam ter a oportunidade de também serem encaminhados, né? Fazendo É assim fundamental. Ah, eu vejo assim, a minha família, eu brinco, né, que a cura está na minha família, a cura de todas as doenças. Por parte da mãe, minha mãe teve câncer de mama, meu pai teve problema neurológico, aí teve um que teve Parkinson, outro Alzheimer, e aí foi, doença de Huntington, tem tudo na minha família. E então eu posso falar, como eu tive, lidei de perto com vários pacientes, o quanto a nutrição fez diferença na vida de cada um deles. Desde o meu avô que teve Parkinson, desde a minha avó paterna que teve a Coreia de Huntington, aí depois precisou, meu pai que teve doença neurológica, depois precisou de alimentação parenteral. Então, quer dizer, a gente esquece, como você falou, né? A gente, acho que pelo fato de a gente estar sempre se alimentando e comendo, a gente esquece, às vezes, da importância que isso tem na nossa vida e na mente, no corpo, em tudo. E de que maneira isso vai trabalhar em determinadas maneiras, em algumas doenças, em alguns casos, e isso mexe com tudo. Então, eu tenho uma experiência, uma vivência que eu vi a minha mãe fazendo alimentação para um, para outro, olha, é isso, olha, é aquilo, isso não é legal, isso é legal. Então, aqui em casa, a minha filha, ela presta muita atenção nisso, ela é bem criteriosa, ela gosta, claro que a gente de vez em quando abusa do chocolate, porque a gente é chocolatra, mas uma coisa que você falou para mim, que eu achei muito legal, que não é que eu nunca mais vou poder comer aquilo na minha vida, né? Mas eu vou saber equilibrar e o porquê de eu estar comendo aquilo, o que, que aquilo vai trazer para mim, o que, que vai me fazer bem. Então, a partir do momento que a gente começa a encarar o alimento dessa maneira, que vai trazer o nosso bem-estar, que vai fazer bem para a gente, ou que vai fazer mal, que às vezes, dependendo do alimento, dá aquela super dor de cabeça, aí a gente começa a encontrar esse equilíbrio e esse caminho aí, vamos dizer, da felicidade. mais consciente, né, Vanessa? Porque É, a grande questão é nós termos consciência na hora de nos alimentarmos. Seja para, na maior parte do dia, escolhermos, fazermos melhores escolhas, mas até mesmo para conseguirmos comer aquele alimento que é mais gostoso, ou que a gente gosta, que a gente tem preferência, mas que a gente sabe que não pode consumir sempre, mas de uma maneira mais consciente. E quando a gente come de maneira mais consciente, a gente chega nesse equilíbrio. E isso foi muito importante, né? Eu lembro disso, né? Que você ficou super feliz até na primeira consulta, sim, porque isso foi levado em consideração, né? Então, é isso também, essa questão da individualidade, é a gente identificar quais são os alimentos que o paciente gosta, qual é a relação do paciente com esse alimento, para que nossa, daí a gente verdade. equilibrando aos poucos, né? Vai fazendo essa reeducação alimentar. Não adianta restringir de uma vez, não adianta proibir, não adianta, até porque é para a vida e nós não vivemos numa bolha, né? A gente convive com outras pessoas, o alimento ele está presente em grande parte dos encontros sociais e a gente precisa aprender a lidar com a comida de maneira saudável, comendo de maneira consciente. E é muito importante que o nutricionista
principalmente o nutricionista oncológico, ele não fique tão mecanizado e só enxergue aquela orientação, aquela conduta, mas que ele possa ter equilíbrio também nas suas condutas, estabelecer metas que sejam viáveis para o paciente, né, atingíveis, para que dessa forma, aos poucos, a gente vá encontrando esse equilíbrio e aí sim o paciente se sente mais motivado a aderir, né? Porque como você É, mesma comentou, tem tantas mudanças e até mesmo o seu tipo de tratamento não era um tratamento que iria fazer com que o seu apetite diminuísse. Eu já sabia disso, por saber os efeitos colaterais do tratamento que você seria exposta. Então, isso foi muito importante para, não, peraí, então eu preciso elaborar a conduta dessa determinada maneira para que a Vanessa se sinta mais motivada, para que ela não tenha episódios de compulsão alimentar futuramente, exatamente. possa ter esse equilíbrio. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa visão para elaborar também essas estratégias mais humanizadas, né? Por isso que é importantíssimo a gente ter um acompanhamento realmente com um especialista naquilo, com uma nutricionista como você, que é para poder estar assim, alertando a gente, mostrando para a gente o nosso relacionamento com o alimento e, como você falou, é para o resto da vida, né? Perfeito. Eu acredito, né? Sempre acreditei no alimento como uma forte ferramenta de educação, né? E quando a gente entende o alimento como uma ferramenta de educação, a gente está falando de educar, inclusive, as crianças em relação a escolhas mais saudáveis, criar essa conscientização, né? O alimento, ele é também uma forma de demonstração de amor, de carinho, e muitas vezes os pais, né, ou as pessoas ao redor da criança, por querer agradar a criança, tem receio de mostrar esse equilíbrio, né, de negar muitas vezes determinados alimentos. Mas se a gente encarar de uma outra forma, que o alimento faz parte também da educação da criança, nós estamos educando aquele ser humano para que um dia ele cresça e possa fazer suas próprias escolhas alimentares e que isso seja leve, não seja difícil, não seja um Sim, peso para ele, né? Não seja por motivo de doença, mas que desde pequeno ele vá tendo essa consciência, esse equilíbrio, com certeza nós vamos estar preparando essa sociedade para no futuro ser uma sociedade mais saudável, menos doente, com menos problemas, né? Mais sustentável. exatamente. E é o que eu falo, essa questão do amor é legal a gente ver de uma outra maneira. Eu te amo tanto que eu me importo com você agora, que eu estou preparando essa comida para você, e no futuro também. É, Então, cozinhar, ensinar a se alimentar é uma forma de educar e é uma forma de amar, né? Então, isso que você falou das crianças, eles são o futuro, né? E nós precisamos cuidar deles para que esses números que estão crescendo cada vez mais, quem sabe daqui a uns anos diminuam, né? A gente sim. veja aí o gráfico caindo e não aumentando como tem sido a cada ano das doenças crônicas, né? Então, É, é um assunto muito sério. Mas você está certíssima. E é, é, é uma coisa que é o que você falou, né? É amor. Eu acho que é uma maneira da gente estar demonstrando o nosso amor também. A partir do momento que a gente toma conta, quer dizer, carinho da alimentação, tudo mais, eu acho que porque a alimentação tem essa questão afetiva, né? A gente eu lembro do bolo da minha mãe, eu lembro do suco da minha avó, então quer dizer, tem essa coisa que traz, né? A gente procura às vezes o alimento quando a gente quer se sentir acarinhada, quando a gente tem saudades e tudo mais. Mas não precisa ser todo dia determinados alimentos, né? isso precisa ser levado em consideração, isso precisa ser respeitado e tá tudo bem, né? Todos nós temos essas memórias, mas é aquela questão do que nem você falou, né? A gente está falando agora do equilíbrio, da Sim, consciência. Tá tudo bem, é super gostoso a gente ter essas memórias e manter essas memórias, né? Mas também, para as crianças que estão surgindo agora, que possamos construir também outras memórias, né? Talvez outras receitas e sim, assim vai, né? Mas essa questão realmente do equilíbrio é muito importante. Eu fiquei, nossa, super feliz que você tocou nesse assunto, porque quando a gente fala em prevenção do câncer, às vezes a gente pensa assim, no adulto, né? O adulto se prevenindo. Mas a prevenção, ela vem desde ali
também da infância, né, da construção daquele metabolismo, daquele ser vivo, né, que vai se desenvolver. É Vanessa, eu muito importante. entendo. Muito obrigada, eu adorei essa live, eu Oh, tenho certeza linda. que ajudou muitas pessoas, esclareceu muitas dúvidas dos nutricionistas, encorajou aí para que os nutricionistas se levantem, para que nós possamos realmente ajudar cada vez mais pessoas. Fico muito feliz, viu? Muito obrigada por ter Eu aceitado o que meu convite. agradeço. Eu que agradeço, agradeço a todos que assistiram a live, que estão acompanhando a gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho de todos. E o que vocês tiverem dúvida, podem perguntar para a gente. E eu, sinceramente, recomendo nutricionista oncológica, pode ir, porque realmente faz diferença no tratamento. E a Aline é excelente. Ela vai deixar você comer aquele chocolatinho 70, entendeu? Isso aí, Robertinho. Mas é isso, essa bandeira aí para levantarmos. Gente, se vocês estão passando pelo tratamento oncológico ou conhece alguém, né? Enfim, ou no futuro vai se deparar com alguém, lembre sempre de orientar aquela pessoa, de alertar aquela pessoa da importância de ter um nutricionista para chamar de dela, um nutricionista oncológico. É, Ele faz toda a diferença durante o tratamento, no pós-tratamento, né? Até faz mesmo. para desfecho clínico mesmo, o melhor prognóstico. Então, realmente, é muito importante. Nutricionistas aí que estão nos escutando, espero que vocês também tenham gostado, que tenha incentivado vocês a se capacitarem a atuar nessa área, porque tem muitas pessoas que precisam de nós, precisam do nosso conhecimento, da nossa ajuda, para que realmente tenham ali uma melhor qualidade de vida e um melhor desfecho clínico também, porque a nossa profissão faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Faz Vanessa, mesmo. obrigada. Quero fazer mais Beijo, lives. Leni. Beijo, Alair, minha linda, Anisete. Beijo, beijo. E olha, sempre é um prazer conversar com você e falar sobre esse assunto que eu acho que a gente está ajudando outras pessoas também, pacientes de câncer ou não. Excelente. Vou tirar aqui, ó, um print nosso para depois a gente Opa! salvar. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Ai, eu fico baixando o volume. Peraí, deixa eu... Oi! Eu tava tentando baixar o volume do Eu nem celular. tentei, a última vez que eu fui tentar fazer isso, eu acabei saindo da live sem querer. Então eu fico aqui na minha. Ai, bom, gente, muito obrigada para quem ficou até o final. Um beijão. Amanhã tem live Beijo. também do programa Vida com Qualidade às 16 horas. Logo, logo divulgo aí o tema. Muito obrigada. Um grande beijo, viu, Vanessa? Outro para Tchau, vocês. tchau.